Ai, tanto medo com o colesterol. Oh my God! Vamos ver o que é que acontece com o tema do colesterol. Colesterol bom, colesterol ruim, LDL, HDL. O que é que acontece com o famoso colesterol que tanto medo provoca e que tanto din-din também dá de rentabilidade a algumas indústrias? Em primeiro lugar, quero-vos dizer que ainda que nos tenham contado desde que nascemos quase até à data, até ao dia de hoje, de que existe colesterol ruim e colesterol menos ruim, ou colesterol bom e colesterol mau, não existe, sim? Porque o corpo não tem nada de coisas ruins dentro do organismo. Se realmente fosse algo ruim, seria uma infecção, seria algo que seria uma anomalia dentro do nosso organismo, sim? Então, tudo aquilo que temos no nosso organismo é porque é preciso para algo, é porque é necessário, é porque há uma função orgânica que é muito importante desempenhar e levar a cabo. Portanto, quando falamos do colesterol, seja HDL ou LDL, ambas as coisas são necessárias. E se não sabes porquê, fica aqui porque te vou contar porquê, sim? E este é um dos princípios básicos a partir do qual temos que partir para poder falar do colesterol. Porque se tivermos a crença e a palha mental de que é necessário ou que o colesterol LDL é ruim, estamos crucificados toda a nossa vida, sim? E a partir daí vai-se desencadear todo um processo de medicação ou automedicação que te vai levar a um caminho bem pior no que estás hoje tendo colesterol alto. Em primeiro lugar, quero-te dar aqui uma excelente notícia, vou-te dar um super titular, sim, um titular de revista, um titular de jornal, aquilo que tu quiseres, um mantra, como tu quiseres, e é: se tens colesterol alto e praticas uma alimentação saudável, higienista, natural e consciente, uma alimentação baseada numa alimentação viva, quero-te dizer que essa é uma grande notícia, porque as comunidades, as civilizações mais longevas a nível mundial, olhas para a Ásia, olhas para a América, para qualquer continente, verás que são populações onde têm níveis de colesterol muito alto e não têm doenças cardiovasculares. Sim, está estudado desde há milénios de anos. Outra coisa é que nos anos 50, a indústria farmacêutica aliada com a indústria alimentar tenham feito um pacto e um belo contrato no que, a partir desse momento, em concreto, quando Eisenhower, sim, que é um dos líderes na política americana, sim, foi afetado pelos níveis de colesterol altíssimo. Então, naquele momento começou toda uma propaganda de que as gorduras eram muito ruins e que a partir desse momento começaram a etiquetar o colesterol, LDL e HDL, sobretudo o LDL, como algo negativo. Quando depois, mais tarde, se veio a desmentir tudo aquilo que tinha acontecido nos anos 50 e este contrato, esta aliança entre a indústria farmacêutica e a indústria alimentar nos anos 50. Portanto, em primeiro lugar, dizer-te que não existe colesterol ruim ou colesterol mau. Existe uma boa campanha de marketing e esta grande campanha começa nos anos 50. Não só quando Eisenhower fica doente, como também quando há esta aliança entre a indústria alimentar e a indústria farmacêutica. Se aqui alguém é médico ou é enfermeiro, saberá perfeitamente que uma das coisas que acontecia há uns anos atrás era que os níveis de colesterol, quando alguém fazia uma analítica, quando faziam análises, sim, os níveis de colesterol eram mais baixos. O que é que acontece? Como cada vez mais pessoas tinham menos colesterol, não havia rentabilidade, não se vendiam medicamentos para o colesterol. Então o que é que fizeram? Aqui em Ocidente, aumentar os níveis de colesterol para que todas as pessoas, quando fizessem, aumentar não, reduzir, para que todas as pessoas, quando fizessem exames, então estas pessoas acusassem que tinham níveis de colesterol muito altos e, obviamente, a solução era medicar. E isto acontece não só com o colesterol, como também com outros parâmetros. Por isso, quando vocês simplesmente se focam na vossa saúde, segundo aquilo que acusa, segundo aquilo que manifesta umas análises, quero-vos dizer que estão muito longe de cuidar verdadeiramente, de forma real, da vossa saúde. Porque os melhores indicativos são a vossa energia, a vossa urina, as vossas fezes, o vosso cabelo, as vossas unhas e por aí fora. Sim? Poderíamos continuar. Portanto, em primeiro lugar, quero-vos dizer que dentro do tema do colesterol não existe colesterol bom ou colesterol mau. O colesterol é necessário para a vida. O colesterol é uma membrana que recobre as células e
O colesterol é alto quando o teu corpo está intoxicado. Um corpo intoxicado ou um corpo que tem um pH alto ou um pH baixo, quando um corpo tem um pH baixo, tem um potencial de hidrogênio baixo, significa que está ácido. E ante a acidez ou inflamação no corpo, o corpo, para se poder proteger, vai elevar os níveis de colesterol. Sim? O stress é um deles, a adrenalina é outro fator, o cortisol é outro fator, o stress de forma crónica e recorrente é outro fator que vai fazer aumentar o colesterol. E por outro lado, quero que tirem já, eliminem essa paranoia mental de quais são os alimentos que eu tenho que tomar para reduzir o colesterol. Não existe, porque o 80% do colesterol, sim, o 80% do nosso cérebro está feito de colesterol, necessita colesterol para poder funcionar, sim, e só um 20% é que provém da dieta, sim, um 20% para poder reduzir o colesterol, só um 20% da dieta é que afeta os níveis de colesterol. O 80% tem a ver com o fígado, que é uma fábrica de produção de colesterol. E porquê do fígado? Porque está intimamente relacionado com a parte cerebral, sim? Então, o 40% do colesterol, o 40% do nosso cérebro necessita colesterol, que é produzido pelo fígado, mas só um 20%, sim, só um 20% do colesterol é que é regulável ou afetado, sim, ou que tem interferência através da alimentação. Portanto, não coloquem tanto foco na alimentação, mas sim em alcalinizar o vosso organismo. E, obviamente, para alcalinizar o corpo, sim, é preciso limpar, é preciso desintoxicar esta fábrica de hormonas, sim, como é o fígado. Por outro lado, o que é que acontece quando alguém tem colesterol e começa a medicar-se? Acontece um panorama bem, ia dizer grave, mas vamos ser mais carinhosos. E o que é que acontece quando alguém começa a tomar estatinas? Imaginem que vocês vão ao médico, detectam-vos que têm os níveis de colesterol alto, o que é uma boa notícia, sim, porque significa que têm uma capacidade, o corpo tem uma capacidade de vos proteger a nível celular, até porque o colesterol é antioxidante, é anti-inflamatório, é uma membrana que protege as tuas células, porque senão estarias intoxicado e terias uma grande infecção, sim. Dizer-vos também que todas as pessoas que já foram operadas ou que já foram submetidas a algum tipo de cirurgia, estas pessoas automaticamente e naturalmente têm os níveis de colesterol mais alto. Dizer-vos também que se estamos no inverno, os níveis de colesterol são mais altos que no verão. Se estamos expostos a uma situação de stress, os níveis de colesterol são muito mais altos. E todo este panorama vai muito mais além do tema alimentação. Então, o que sim é certo é que o colesterol eleva-se muito, os níveis de colesterol, sobretudo quando há muita acidez. Então, o corpo, para tentar proteger-te, sim, o que vai fazer é ativar mecanismos de proteção. E o colesterol, como é uma membrana que recobre as células, sim, então vão aumentar os seus níveis. Porquê? Porque ante uma maior inflamação, então aí os níveis vão se disparar, ok? O que é que acontece quando alguém vai ao médico, sim, e fazem análises, detectam-vos que tem o colesterol alto? Então, a partir desse momento, vão-te recomendar automaticamente medicar. E um dos medicamentos mais famosos são as estatinas, sim? Para reduzir de forma artificial os níveis de colesterol. De forma artificial porque não é nada natural, sim? É quase como se pretendêssemos que os bombeiros apagassem fogo sem água. Reparem, como é que é possível que os bombeiros apaguem o fogo sem água? Então, como é que vocês vão apagar o fogo do vosso corpo, a acidez e a inflamação, sem colesterol? Então, uma pessoa que tem os níveis de colesterol alto e começa a tomar estatinas, a única coisa que está a fazer é com que a inflamação, a acidez e as infecções no corpo se produzam de forma mais fácil. Por isso é que depois de ter colesterol alto, ao tomar medicação artificial, então agora vamos desencadear problemas noutras partes do corpo. Então, o que é que acontece quando começamos a tomar estatinas? Sim? É muito giro dizer, tem um colesterol alto, começa a tomar medicação como se fosse a solução maravilhosa. Então, automaticamente vamos potenciar envelhecimento prematuro, sim? Então, estas pessoas começam a ficar com um aspecto muito mais envelhecido, sim? Envelhecimento prematuro é um dos fatores principais.
Existe uma coenzima. As enzimas são umas substâncias que te permitem digerir muito melhor a comida, sim, e toda essa cascata enzimática está presente nos alimentos crus e vivos. Existe uma enzima, uma coenzima, que é muito famosa, que é a Q10. Muito interessante. Quando nós tomamos estatinas, sim, quando tomamos estatinas, reduzimos automaticamente esta coenzima que tem o nosso organismo. Por outro lado, vamos provocar com que o cálcio que tanto necessitas, e por isso é que há muitas pessoas que automaticamente, além de ter níveis de colesterol alto, têm dores articulares e musculares, o cálcio começa-se a acumular nas artérias, sim? Então esta pessoa começa-se a sentir, há uma descalcificação natural, de forma lenta, mas gradual. Por outro lado, que outros fatores podemos associar ao consumo de estatinas? Um colapso, sim, a nível hepático, óbvio. Porquê é óbvio? Porque toda a medicação afeta diretamente o fígado, sim? O nosso corpo não está feito para tomar química, somos seres vivos, biológicos, sim? Biológico, a palavra bio vem de vida. Não estamos feitos para processar coisas que são química, sim? A química rebenta com a flora intestinal. Então, começa-se a produzir um colapso hepático. Ao ter o fígado colapsado, automaticamente vou ter instabilidade emocional, sim? Porque a minha fábrica de hormonas vai começar a produzir cada vez menos serotonina e menos melatonina, pelo menos as duas mais importantes para que tenhas um bem-estar no teu dia-a-dia, alegria, felicidade, positividade e, por outro lado, um sono reparador que vai impactar com que, obviamente, tenhas um pensamento positivo, que tenhas muito power. Então, automaticamente vai haver instabilidade emocional, sim? E além de instabilidade emocional, vamos ter todo um colapso a nível gastrointestinal, sim? Começamos a ter problemas a nível digestivo, dilatação, inflamação, gases, flatulência, más digestões lentas, vamos começar a processar cada vez pior. E há pessoas que, inclusive, querem perder peso e dizem, não consigo. Não é só por culpa das estatinas, mas não deixa de ser um medicamento, não deixa de ser algo que tem química, sim? Então, vamos ter dificuldades a nível digestivo também. Mais coisas importantes, reparem só o que faz uma migalha de um medicamento, sim? Vamos falar também das pílulas anticonceptivas. Então, olhem só, tão interessante que muitas vezes muitos profissionais, sim, o que nos vão recomendar para uma pessoa que tem níveis de colesterol alto, vão-te recomendar que o café seja descafeinado. Se o café já é uma bomba, se for descafeinado, é uma dupla bomba, sim? Porque além de ser acidificante e inflamatório, estamos a falar de um alimento que foi processado industrialmente, sim? Mais processado que o próprio café. Por outro lado, dizem-te para que tomes leite desnatado, sim? Desnatado. Reparem que as coisas desnatadas têm açúcar e leite são muito mais processadas que as coisas originais. E há pessoas que dizem, eu não tomo leite gordo, tomo leite desnatado, pior ainda. Sim? Nem um nem outro, nem desnatado nem não desnatado, mas só para vos pôr um exemplo que tudo o que é leite sem açúcar, desnatado, descafeinado, desodorizado, como é o óleo de coco, tudo isso é altamente processado. Sim? São alimentos, de alguma forma, lixo, automaticamente, sim? E por outro lado, se esta pessoa quiser comer uns bolitos, pode comer uns bolinhos, mas sem açúcar. Olha que maravilha, sim? Ou seja, de alguma forma, estamos a gerar uma inflamação Isto vai nos gerar uma inflamação endotelial, sim? Ou seja, que a nível de artérias vamos estar pior e, obviamente, vamos entrar num ciclo vicioso, sim? Se essa pessoa há 10 anos começou a ter colesterol, agora essa cascata vai ser cada vez maior, cada vez mais incontrolável. Automaticamente deixa de tomar medicamento, deixa de tomar estatinas e o corpo agora vai ser uma montanha russa, literalmente. Por outro lado, dizia-vos ao princípio que se nós temos colesterol é por alguma coisa e não é por acaso que os Maasai, que vivem, literalmente comem e bebem carne crua e bebem sangue cru, uma das civilizações, os Maasai são um desse tipo de ser que
não detectamos qualquer tipo de problema cardiovascular. Porquê é que falo dos problemas cardiovasculares? Porque as pessoas sempre associam o fator de ter os níveis de colesterol com um AVC, com um infarto, com um problema cardiovascular. Quero-te dizer e recalco que os níveis de colesterol são importantíssimos, ou seja, o colesterol em si é importantíssimo, seja o HDL ou seja o LDL. Apaga isso da tua cabeça de que o LDL é ruim. Isto vem dos anos 50, Eisenhower fica doente e a partir daí começa toda uma campanha e toda uma aliança entre a indústria alimentar e a indústria farmacêutica para que as pessoas deixem de consumir gorduras e comecem a tomar estatinas, sim? E se não, vai bem lá atrás e começa a estudar, começa a ler, mas a letra pequena, tanto da direita como da esquerda, não só aquilo que te interessa, sim? Aplicar o juízo crítico é a coisa mais importante, sim? Se vocês agora forem para a prima Google e buscarem benefícios de X da dieta cetogénica ou coisas em contra a dieta cetogénica, em função de quais são as tuas crenças mentais e limitantes, tu buscarás uma coisa ou buscarás outra. Cabe-te a ti filtrar o que é que tu achas que é coerente ou não. Mas inclusive, não se trata só de achar coerente, trata-se de aplicar no teu próprio corpo e de aí sim poderás tirar conclusões. Eu costumo dizer que eu não gosto de ter clientes satisfeitos, mas sim fazer transformações de vida reais. Por isso é que eu sempre digo, não acredites nada daquilo que eu digo, mas simplesmente testa no teu corpo. Quando tu vires aquilo que sai do teu corpo, como eu vejo cada dia pessoas que têm hipertensão, colesterol, triglicerídeos, que vão ser ou que estão a ponto de ser submetidos a uma cirurgia e deixam de se medicar, evitam cirurgias e a sua saúde muda 360 graus, oh my God, o que é que está a acontecer aqui? Não é magia, não é milagres, simplesmente colocamos as ferramentas certas ao serviço do organismo para que funcione de forma perfeita, porque o corpo é uma máquina de inteligência artificial biológica, funciona à perfeição, sim? Outra coisa é que, como estilo de vida, façamos coisas completamente diferentes. Como vos dizia, as pessoas mais longevas, as civilizações mais longevas, não sei se aqui alguém gosta do tema. Não sei se aqui alguém gosta do tema da longevidade, eu sou uma verdadeiramente apaixonada pelas comunidades, pelas populações mais longevas, para perceber quais são esses indicadores, que não é apenas o alimento, sim, quais são esses indicadores que fazem com que essas pessoas durem até aos 150 anos, em média, com saúde, com vitalidade, com energia, sim. Então vai muito mais além do alimento em si. Como vos dizia, as comunidades mais longevas têm níveis de colesterol alto e têm taxas de sofrer qualquer problema a nível cardiovascular muito, muito baixas ou nulas, sim? Então, por que isto acontece? Porque o colesterol, como vos dizia, é uma membrana, o colesterol é uma membrana que recobre as células, sim? Então é importante que existam uns bons níveis de colesterol, sim? Outra coisa é que a informação que temos seja sesgada, sim? E por isso é que as pessoas acabam por direcionar-se por um caminho errado. Lembram-se que sempre falamos da disciplina, pode ser pelo caminho errado ou pode ser pelo caminho correto. A pessoa que come café com manteiga, café, pão e manteiga todos os dias, ela é disciplinada. Todos os dias toma um cafezinho com um pãozinho com manteiga. Sim? Ela é disciplinada, mas é na direção errada, então nós podemos mudar o foco, sim? Uma pessoa que tem o colesterol alto e está a medicar-se, ela é disciplinada, ela diz, não, eu tenho colesterol, tenho que tomar a medicação para regular. Ei! E se regulamos modificando o pH do teu organismo, alcalinizando, limpando, fazendo com que o teu corpo não esteja tão ácido e inflamado para que os níveis não estejam tão altos e pelo menos não tenhas preocupação mental, essa seria a chave, sim? Mas para isso é preciso informar-se, sim? Formar-se sobretudo, sim? Sabem o que é que significa informar? É formar-se, ou seja, é a formação que está dentro de ti. Sim? Bem, o que é que acontece com o tema do colesterol? O colesterol é benéfico, sim? Eu não vou fazer uma diferenciação entre HDL e LDL, porque se temos as duas coisas é por alguma coisa, sim? O corpo não é estúpido, sim? O ser humano é bem mais estúpido que o corpo, mas o corpo não é assim tão estúpido. Então, o que é que acontece? Em primeiro lugar, ajuda a proteger as células, sim? Protege as células. Em segundo lugar, para que é bom o colesterol? Regula a inflamação. Dissemos que os picos de colesterol aumentam quando há muita acidez, quando há uma inflamação. Sim? Então, se vocês têm os níveis de colesterol muito, muito altos, regula na tua vida, na tua saúde, o que é que está a gerar inflamação. Muito provavelmente até tens o teu relógio biológico completamente desfasado. Sim?
Muito provavelmente se fôssemos estudar a tua crononutrição, sim, o ritmo biológico, os ritmos circadianos, o estilo de vida, os horários nos que comes, os horários nos que te deitas, muito provavelmente está a influenciar isto, sim? Então, regula a inflamação, sim? Inclusive, por exemplo, as pessoas que fazem muito desporto, de forma excessiva, ou seja, não moderada, se dão muito mais além, que chegam ao limite, como por exemplo pessoas que fazem ultramaratonas, sim, ou que fazem, por exemplo, o triatlon, elas excedem o limite do corpo, então o corpo entra num estado de inflamação, ou seja, o exercício físico é um verdadeiro aliado para o nosso organismo, mas quando em excesso, sim, passamos de ter o corpo alcalino a ter o corpo muito, muito ácido, por isso é que essas pessoas quando terminam de fazer exercício físico ficam muito, muito inchadas, sim, ou ficam muito vermelhas, porque é o fogo, sim, há muita acidez, então essa acidez é preciso contrarrestar, estão a ver? Como as coisas quando são levadas a um excesso. Por outro lado, esta membrana é um protetor, sim, dissemos que é antioxidante e é anti-inflamatória, ok? Anti-inflamatória. Reparem, uma pessoa se não tivesse colesterol alto, inflamatória. Uma pessoa se não tivesse os níveis de colesterol alto estaria morta, ok? Porquê? Porque é uma forma de se proteger. Por outro lado, o colesterol, os níveis de colesterol alto é um bom precursor da vitamina D, sim? Pessoas com níveis baixos de colesterol muito provavelmente têm carências de vitamina D. E se não, perguntem às pessoas que têm níveis de colesterol alto se têm carência de vitamina D. Se encontrares alguma, manda-me uma mensagem. Por outro lado, é um precursor, excelente precursor da vitamina D. Protege das infecções, ou seja, é um protetor das infecções. Falávamos que é um protetor das inflamações, mas também das infecções. E por outro lado, é um excelente precursor, sim, da produção de hormônios sexuais, sim. Muitas pessoas que têm falta de líbido também têm níveis de colesterol muito, muito baixo, ok? Se tiverem dúvidas podem ir comentando aqui no chat, ok? Então, o que é que nos contam lá fora? Oh my God, o que é que nos contam aí fora? Que o colesterol obstrui as artérias e que gera problemas cardiovasculares, que temos um AVC, que temos um infarto, etc. Sim? Então, ninguém se preocupa em cortar o açúcar, a proteína animal, as gorduras trans, os açúcares refinados, mas sim se preocupam em começar a tomar estatinas. Olhem só, que incongruência, ok? Então, o que é que nós temos que colocar o foco? Obviamente, uma pata seria colocar o foco na alimentação e retirar esses alimentos que geram acidez, que geram inflamação, que geram picos de cortisol e adrenalina e, portanto, alteram o sistema nervoso central. Isso seria o passo número 1. E para isso temos que reeducar essa parte, temos que eliminar certos alimentos e, por outro lado, limpar o organismo de toxicidade para que esse fígado, sim, produza níveis de colesterol numa medida moderada, equilibrada, assim, quando existe muita infecção, quando existe muita inflamação, o fígado tem a capacidade de produzir até um 400%, sim, disse bem, 400% de colesterol, com tal de te proteger. Portanto, é muito importante a limpeza hepática. Por outro lado, já vos contava que nos anos 1950 se fez todo Nos anos 1950 houve toda uma aliança entre a indústria alimentar e a indústria farmacêutica, sim, e é a partir deste momento que começa a haver um grande consumo de medicação a nível de colesterol, está bem? Mas quero que vos fique muito claro que o LDL não é esse colesterol sujo que suja o corpo, sim? Dúvidas que vocês tenham até agora? Então, vamos colocar aqui, assim, letras bem grandes, que o colesterol é uma forma de te proteger da acidez, sim? É um protetor. É um protetor a vários níveis, sim? Mas, sobretudo, ele vai te proteger da acidez. Então, se existem níveis de colesterol muito, muito altos, ainda que é algo positivo, quero que saibas também que o que tens de controlar é a acidez no teu corpo. Como é que vamos controlar a acidez no corpo? Limpando, limpando, limpando e nutrindo com alimentos que sejam alcalinos, sim? É importante manter esse equilíbrio ácido-base do nosso organismo. Dúvidas que vocês tenham? Senão eu embalo por aqui fora e nunca mais me calo. Dúvidas que vocês tenham? Até aqui, tudo bem?
Nem me perguntei se me estão a ouvir, se não, se calhar já estou aqui sem microfone há um tempo. Ok, então, quando consumimos estatinas é perigoso, sim, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Começamos a entrar num ciclo vicioso. Lembrem-se dessa metáfora de que sem colesterol é impossível que os bombeiros apaguem fogo sem água, sim? Então, nós sem colesterol é impossível fazer frente a infecções e inflamações, sim, porque não teríamos água para apagar esse fogo. A acidez é fogo, a acidez é inflamação. Ok? Então temos que controlar muito bem isto. Lembrem-se de que um 80% do colesterol é produzido pelo fígado e um 20% vem através da dieta. Portanto, o que é que temos que controlar? O nosso querido fígado, sim? Fazer limpezas hepáticas, manter esse fígado quanto mais liberado, quanto mais oxigenado, quanto menos pedra, quanto menos obstrução, muito melhor, porque a nível hormonal, a nível digestivo, vamos funcionar muito melhor e o fígado não terá que fazer um esforço, não terá que trabalhar em excesso para produzir tantíssimo colesterol ante uma agressão por parte do corpo. Por parte do corpo, realmente não é por parte do corpo, ou seja, tu é que sometes o teu corpo a altos níveis de adrenalina, de stress, etc. Porquê? Porque há um consumo de proteína animal, consumo de açúcares, consumo, excesso há muito stress, etc. Tudo o que faz com que o teu sistema nervoso central se altere e vivas 24 horas, 7 dias da semana num estado de alerta, ok? E isso é algo que, por muito que tentes contornar com a alimentação a nível de colesterol vai afetar única e exclusivamente num 20%, ou 80% depende do fígado, porque é o que produz, grande parte desse colesterol é produzido pelo fígado. Por outro lado, vejam só a importância do colesterol, que o leite materno está composto, uma grande parte do leite materno, além de água e açúcar, está composto de colesterol, porque é necessário para a vida. É necessário não só para proteger o corpo e as células, como também para o bom funcionamento a nível cerebral. Ok? Mais dúvidas que vocês tenham? Por outro lado, já vos disse que no inverno normalmente temos o colesterol mais alto e no verão o colesterol mais baixo. Porquê? Porque no inverno, sobretudo no inverno e sobretudo em países onde há frio, o corpo tem que aumentar a temperatura corporal 1 ou 2 graus mais do que no verão. O fígado tem que fazer um esforço maior, ok? O fígado é o órgão mais quente do nosso organismo, trabalha a 2 graus de temperatura por cima do resto da temperatura corporal, portanto, como tem que fazer um maior esforço, então os níveis de colesterol também são ligeiramente mais altos. As pessoas também que já foram operadas, naturalmente, sempre vão ter níveis de colesterol mais alto que o resto das pessoas. E por outro lado, e já para terminar, pessoas que tomam pílula anticonceptiva, sim? Temos que fazer uma live sobre métodos anticonceptivos. Então, as pessoas que tomam pastilhas, comprimidos anticonceptivos, naturalmente vão ter níveis de colesterol mais altos ou altos, ok? Portanto, espero que esta live vos tenha servido, e disse-vos que ia ser curta, mas intensa, e que respirem, sobretudo quem tem o colesterol alto, respirem sempre e quando a vossa alimentação seja viva, natural e consciente. Pelo contrário, se tens níveis de colesterol altos e praticas uma alimentação tradicional, então aí sim seria preocupante. Se tens uma alimentação saudável, não seria preocupante, porque é um protetor que tens aí. Ok? Por isso, mando-te um super beijo, um super abraço, dizer-te que se tomas pílula anticonceptiva, que comeces a ler os seus efeitos secundários, podes abrir a tua própria caixa, se tiveres uma caixinha em casa, ler os efeitos secundários e a partir daí começar a ver. O interesse é sobretudo ter medidas anticonceptivas, existem medidas naturais, 100% naturais, sem ter que oxidar o corpo e sem ter que danificar o sistema reprodutor, sim? O DIU, muito brevemente, só te vou deixar aqui uma coisa importante. O de cobre é melhor que o outro pelo facto de que não tem hormonas, sim? Existe DIU de cobre, existe DIU de plástico. O DIU de cobre é melhor porque não tem hormonas, portanto não estás a hormonar o corpo, sim? Mas por outro lado, não sei se já viste alguma vez uma foto de um DIU quando é colocado novo a um DIU numa mulher passado 10 anos ou 5 anos, que normalmente é quando se troca ou se faz a retirada. É incrível como está deoxidado e é incrível como essa oxidação fica dentro da vagina, sim? Muito ruim. Então, existem outros métodos, sim, anticonceptivos, sem ter que hormonar o corpo e que são 100% fiáveis.
Está bem? Falamos depois, se quiseres, Graça, dentro do grupo do Protocolo da Limpeza e diz-me já aí pelo grupo para compartilhar contigo algo muito interessante, porque havia outra aluna que também tinha interesse neste tema. Está bem? Um besito, tchau, tchau. Que tenham uma super semana.